Olá, vamos nessa aula tratar do tema transformada de Laplace, onde eu quero apresentar para vocês a definição de transformada de Laplace e os primeiros exemplos, tá? E no final da aula nós vamos focar nas primeiras técnicas de transformada inversa, de como a gente calcula algumas transformadas inversas de Laplace, tá bom? A transformada de Laplace, ela faz parte de uma área da matemática chamada de cálculo operacional, tá? E ela faz parte de um grupo de transformadas chamada transformadas integrais, que são transformadas, como é que eu posso dizer? São transformadas lineares, tá? Baseadas em integrais, que associam mundos da matemática, vamos colocar assim, de uma forma bem simples, tá bom? Qual é a nossa ideia? Nós queremos pegar uma função lá no mundo do cálculo e levar para o mundo da álgebra, tá bom? Por que a gente quer fazer isso? Porque dessa forma a gente consegue ter uma estratégia de solução de equações diferenciais. Pense que as equações diferenciais são objetos que estão no mundo da análise, e o que nós queremos fazer é pegar essas equações diferenciais, aplicar a transformada de Laplace e levar para o mundo da álgebra, e lá essas equações diferenciais vão se tornar equações algébricas, tá bom? E equações algébricas são objetos muito simples, todos nós sabemos resolver eles desde as séries iniciais do ensino básico, né? E não há problema. Então, por exemplo, uma equação do segundo grau, né, uma equação diferencial de segunda ordem, estaria associada com polinômios do segundo grau, por exemplo, né? Associada, tá? Não que ela fosse se transformar num polinômio do segundo grau, tá bom? Mas ali você pega uma equação diferencial e transforma ela numa relação entre polinômios, tá? Numa equação polinomial. Vai resolver a sua equação polinomial. Essa solução da equação polinomial você vai usar a transformada de Laplace inversa e vai trazer para o mundo do cálculo como a solução da sua equação diferencial, tá bom? Então, sempre que você está trabalhando com equações diferenciais, principalmente nos primeiros semestres de engenharia, de cursos de engenharia, você tem em mente usar essa técnica da transformada de Laplace como uma forma de resolver equações diferenciais, tá? Mas esse não é o único, não é a única utilidade da transformada de Laplace, ok? Bom, qual a definição da transformada de Laplace? A transformada de Laplace é definida através de uma integral imprópria, tá? Então, a gente usa esse L estilizado que está aí, né? Então, para nós, f de t vai ser a função antes de aplicar a transformada. Depois que a gente aplicar a transformada, nós vamos utilizar o f de s, tá bom? Então, a nossa variável lá no mundo da álgebra vai ser o s, e a nossa variável no mundo da análise vai ser o t. Nós vamos estabelecer essa notação para evitar confusões aí ao longo da aula, tá bom? Então, f de s é a transformada de f de t, tá? Que vai ser a integral de 0 a mais infinito de elevado a menos st f de t dt. Tá bom? Então aí você vai, com essa definição, você vai transformar a sua f de t numa f de s, observando que na integral a sua variável de integração é o t. Então, nessa integral, o s para você é uma constante, tá bom? Lembrando que integração imprópria envolve limites, né? E isso aí é conteúdo lá dos cálculos iniciais, tá? Uma condição para que a gente consiga calcular essa transformada de Laplace, né? Para que essa função esteja apta, pelo menos a gente investigar essa definição, é que ela seja definida para todo t maior ou igual a zero, tá bom? Não significa que o domínio dela tem que ser esse, significa que parte do domínio dela tem que ser esse conjunto, ou seja, todo t maior ou igual a zero. Por exemplo, a função f de t igual a t quadrado, o domínio dela é todo o conjunto dos números reais, mas o conjunto dos números reais não negativos faz parte desse subconjunto, então eu posso
calcular a transformada de Laplace, tá? Vamos seguir aqui. Observações aí, duas observações quanto à definição, tá? Eu já vou associar para vocês que essa transformada de Laplace ela vai admitir uma transformada inversa, que vai pegar essa mesma f de s e vai trazer de volta na f de t, tá bom? E é isso que vai garantir que a gente vai conseguir voltar, né, pegar a solução da equação algébrica, e essa solução da equação algébrica pode ser levada na solução da equação diferencial, tá bom? Além disso, a segunda parte dessa observação está aí simplesmente para reforçar a ideia de que a transformada de Laplace e sua transformada inversa, elas se comportam como funções e suas funções inversas, tá bom? Ou seja, a composição da transformada com a transformada inversa ou da transformada inversa com a transformada é a função identidade, ou seja, ou sobra f de s ou sobra f de t, tá bom? Um exemplo. Vamos calcular a transformada de Laplace de f de t igual a 1, né? Assumindo que, obviamente, essa função é uma função constante, então ela está definida para todo t real, lógico, logo ela está definida para todo t maior ou igual a zero, ok? Então, aplicando a definição, nós encontramos que essa transformada é 1 sobre s, tá? E um segundo exemplo, calculando aí a transformada de Laplace de e elevado a t, onde esse a é uma constante real diferente de zero, pois se o a for igual a zero, nós temos que essa função é exatamente a função do exemplo anterior, né, uma constante igual a 1, porque se o a for igual a zero, e elevado a t é e elevado a zero, que é igual a 1, tá bom? Então, nesse caso, queremos o a constante, né? E aí basta a gente substituir na definição de novo. Obviamente, a função exponencial, nesse caso, ela é definida para todo número real, logo está definida para todo t maior ou igual a zero, tá? E, aplicando a definição, nós encontramos que essa transformada de Laplace é igual a 1 sobre s menos a, ok? Aconselho você a pausar a aula nesse momento e tentar chegar nessas conclusões usando a definição, calculando a integral, né, substituindo aí os valores. Em ambos os exemplos, eu considerei o mais infinito, não considerei como um número, tá bom? Mas eu tomei uma licença de notação nesse caso, simplesmente para a gente simplificar, né, a escrita matemática. Mas onde está aí o infinito, né, o mais infinito, não significa que eu substituí ele no lugar do t, tá? Significa que eu fiz um limite de t tendendo a mais infinito, menos a substituição do zero, em ambos os casos. Tá bom? Mas eu usei essa licença de notação aí para a gente simplificar as ideias, ok? O mais importante aqui é o seguinte, a partir de agora, se você precisar da transformada da constante 1, você não vai mais usar a definição da transformada de Laplace. Você já sabe que a transformada da função f de t igual a 1 é igual a 1 sobre s, agora e para todo sempre, ok? Da mesma forma, se você precisar da transformada da função e elevado a t, você não vai mais usar a definição, você vai usar o fato de que isso é 1 sobre s menos a, ok? O que me leva a pensar o seguinte, bom, se eu tiver um tempo hábil aí de calcular a transformada de Laplace pela definição de várias funções específicas, né? Vamos lá, trigonométricas, né? Que a gente possa trabalhar e algumas outras funções, polinômios, por exemplo, né? Será que eu consigo montar uma tabelinha aí de transformadas de Laplace que podem me ajudar a dinamizar quando eu precisar usar? Porque pense, se você precisar usar essa definição todas as vezes que você for calcular uma transformada de Laplace, ou pensa o seguinte, jogar a sua equação diferencial nessa definição vai tornar isso pouco prático, né? Então, o que nós vamos fazer é caminhar nesse sentido. Então já temos duas, então vai anotando aí. 1 sobre S e 1 sobre S menos A são as duas primeiras. Mas antes de falarmos da tabela,
nós precisamos conversar sobre a linearidade da transformada de Laplace, né? A transformada de Laplace, por definição, ela é uma integral, ok? Então ela carrega consigo propriedades da integral. Quais propriedades? Propriedade da linearidade, ou seja, a transformada da soma é a soma das transformadas. E a transformada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a transformada dessa função, ok? Isso está escrito aí nesse slide, né, de uma forma condensada, ok? Mas o que essa igualdade está querendo dizer é exatamente isso. A transformada da soma é a soma das transformadas de Laplace e a transformada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a transformada da função, ok? Um exemplo, vamos usar essa linearidade para calcular a transformada de Laplace do cosseno hiperbólico de A vezes t e do seno hiperbólico de A vezes t, ok? Lembre-se que o cosseno hiperbólico de A vezes t é meio que multiplica e elevado a t mais e elevado a menos A vezes t. E o seno hiperbólico é similar, você só troca os sinais, né? Então, agora você tem meio que multiplica e elevado a vezes t menos e elevado a menos a vezes t. Então perceba o seguinte, para calcular a transformada de Laplace, tanto do cosseno hiperbólico quanto do seno hiperbólico, eu vou aplicar a transformada no lado direito. Usando a linearidade, o meio vai sair nos dois casos da transformada. Então, vou ficar com o meio vezes a transformada de e elevado a t mais ou menos e elevado a menos a t. Só que a linearidade ainda me diz que eu posso separar essas somas. Então, eu fico com meio vezes a transformada de e elevado a t, que eu já sei calcular, porque eu fiz ela nos slides anteriores, mais ou menos a transformada de e elevado a menos at. Certo? Por que mais ou menos? Porque eu estou pensando nas duas ao mesmo tempo. Tá? Isso eu estou pensando, é a forma com que eu penso. Ótimo. Então eu preciso saber calcular a transformada de e elevado a t. Já sei, já fiz isso antes. Como que ficaria a transformada de e elevado a menos a vezes t? Tá? Então aí, ó, pela linearidade nós ficaremos com exatamente essas duas transformadas a serem resolvidas, tá? Então a gente já sabe que a transformada de e elevado a t é 1 sobre s menos a. Então, ó, eu enxerguei o meu problema, estabeleci uma estratégia e agora eu estou executando uma estratégia de solução. Logo, o que acontece quando eu quero fazer a transformada de e elevado a menos a vezes t? Eu vou lá na anterior e no lugar do a eu coloco menos a. Então eu fico com 1 sobre s menos menos a. Faço o jogo de sinal, fico com 1 sobre s mais a. Então agora basta eu substituir no que eu tinha antes, né? Então, o cosseno hiperbólico vai ser meio 1 sobre s menos a mais 1 sobre s mais a. E a transformada do seno hiperbólico vai ser meio que multiplica 1 sobre s menos a menos 1 sobre s mais a. Só faço o mínimo múltiplo comum e multiplico o meio. Encontro que a transformada de Laplace do cosseno hiperbólico de a vezes t é s sobre s quadrado menos a quadrado. E que a transformada de Laplace do seno hiperbólico de a vezes t é a sobre s quadrado menos a quadrado, ok? Observe que na transformada do cosseno, o numerador tem a variável s, né? Lembre-se que lá no mundo da álgebra, o s é a nossa variável, é a nossa variável lá no mundo da álgebra, né? Já no caso do seno hiperbólico, o que nós temos no numerador é a constante a, ok? E o denominador é o mesmo para os dois. Uma coisa que a gente já tem que começar a pensar, né? A gente já tem que começar a pensar da seguinte maneira: a transformada inversa de s sobre s quadrado menos a quadrado é o cosseno hiperbólico de a vezes t. A transformada inversa de a sobre s quadrado menos a quadrado é o seno de a vezes t, ok? Então a gente já tem que começar a pensar dessa maneira, tá bom? Então com isso, se eu conseguir ir trabalhando
com algumas funções específicas, eu vou conseguir criar uma tabela de transformada de Laplace e aí eu trago uma tabela mais simples, tá? Eu trago uma tabela com 12 itens que nós vamos utilizar aí nas nossas aulas que envolvam transformada de Laplace, porque o nosso foco com o estudo das transformadas de Laplace é aplicar em equações diferenciais, tá? Então, nós estamos deixando na tabela apenas algumas transformadas de Laplace que vão nos auxiliar na solução de equações diferenciais. Ou seja, são funções que vão aparecer como soluções clássicas de alguns tipos de equações diferenciais, ok? Então temos aí no item 1, 2, 3 e 4 transformadas de Laplace que envolvam polinômios, né? As que envolvem polinômios vão ser trabalhadas com 1, 2, 3 e 4, que poderia ser resumida apenas pelo item 4, ok? O item 5, ele traz aí uma função gama, né, que é uma função importante para a gente, que mais para frente nós vamos falar sobre ela, tá? Qual que é a diferença do item 4 para o item 5? No item 4, o seu expoente é apenas um número, são apenas números naturais, e no item 5 eles podem ser quaisquer números reais positivos, tá? O item 6 é exponencial, que a gente já tinha calculado. O item 7 e o item 8, cosseno e seno de ômega t. E o item 9 e 10 são o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico que nós já trabalhamos no slide anterior, tá? Aí você me pergunta assim, por que não a tangente? Porque só tem seno e cosseno. Lembre-se que uma condição é que a sua função, para a gente jogar na transformada de Laplace, a sua função tem que estar definida para todo t maior ou igual a zero. E a transformada de Laplace não é definida para uma quantidade infinita, porém enumerável, de números reais maiores que zero, a começar pelo π sobre 2, tá? Basicamente é isso aí que a gente vai trabalhar, né? E agora uma outra ferramenta. Até agora ferramentas que nós temos: linearidade e a tabela. Agora uma outra ferramenta importante para nós vai ser essa aí, ó. Seja f de t uma função cuja transformada de Laplace seja f de s. Desta forma, a transformada de e elevado a t f de t é igual a f de s menos a. O que você está querendo me dizer? Está querendo me dizer que se eu tiver uma função f de t cuja transformada é f de s, para eu calcular a transformada de e elevado a t vezes f de t, é só eu ir lá na f de s e colocar no lugar de s, s menos a. Ok? Também muito importante, quer dizer que a transformada inversa do f de s menos a é igual a e elevado a t f de t, tá bom? Lembra que eu falei agora mesmo para vocês que a linearidade da transformada de Laplace era uma consequência da natureza da definição da transformada de Laplace que vem de uma integral? Pois é. Lembre-se que a integral também tem outros problemas. Nós não temos uma regra de integração para o produto, nem para divisão, né? É por isso que nós temos tantas técnicas de solução, desculpa, tantas técnicas de primitivação, tá? Tantas técnicas para a gente conseguir resolver integrais ao longo do curso de cálculo, porque nós não conseguimos nós não conseguimos ter uma regra para o produto de integrais, igual nós temos para a derivada, por exemplo. Então, a transformada de Laplace traz consigo esse problema. Então, nós temos um problema sério, nós não conseguimos estabelecer uma regra de como nós vamos nos comportar quando eu tiver que calcular a transformada de Laplace do produto de duas funções, né? Nós vamos ter mais para frente uma ferramenta que é a convolução, que ela vai ajudar a fazer a volta, né? Fazer a transformada inversa do produto de duas funções lá no mundo da álgebra. Mas do mundo do cálculo para o mundo da álgebra nós não temos. Então, em que nós focamos? Nós focamos em casos específicos que para nós são úteis. Então, como eu quero aqui trabalhar
com o básico nessa aula, nós vamos trabalhar com alguns específicos e o primeiro deles é esse, tá? Quando um dos produtos é exponencial, né, é elevado a A vezes T, ok? Então aí eu tenho uma regra f de S menos A. Exemplo. Se você está atento à aula, você percebeu que na hora que a gente foi falar da tabela, eu não comentei os dois últimos itens, os itens 11 e 12, tá? Porque eu queria falar sobre esse teorema primeiro. Então eles estão aí, ó. Quero calcular a transformada de f de t e g de t. A f de t é e elevado a vezes t cosseno de ômega t e g de t e elevado a vezes t seno de ômega t. Tá ok? E aí nós vamos usar a tabela de transformadas para cosseno e seno junto com o teorema do slide anterior, ok? Então, ó, pelo teorema anterior, a transformada de e elevado a até f de t é f de s menos a, onde f de s é a transformada da f de t. Então, vamos lá. Pela tabela, eu tenho a transformada do cosseno de ômega t e do seno de ômega t. Então, para eu obter nos dois, em cada caso, a transformada de e elevado a t vezes cada uma dessas funções, basta em cada uma das transformadas, no lugar de s, eu colocar s menos a. Então, a transformada de e elevado a t cosseno de ômega t vai ser s menos a dividido por s menos a ao quadrado mais ômega ao quadrado. Da mesma maneira, a gente consegue encontrar a transformada de e elevado a t seno de ômega t. Ela vai ser ômega dividido por s menos a quadrado mais ômega ao quadrado, ok? E isso é exatamente o que nós vamos obter no segundo slide, tá? E se você for observar, são exatamente o item 11 e o item 12 da nossa tabela, tá ok? A partir de agora, nós vamos entrar numa parte da aula onde nós vamos conversar sobre técnicas de solução de transformadas inversas, tá? Eu quero trabalhar com transformadas inversas. Então eu gosto de começar com um exemplo um pouco mais robusto para acordar vocês, ok? O que eu peço para vocês é o seguinte: se você até aqui não entendeu alguma parte da aula anterior, né, alguma parte do que precedeu nessa aula, do conteúdo, eu peço que você pause, volte, recapitule, estude, tá? Até que você tenha amadurecido tudo que a gente discutiu, para depois você vir e trabalhar com a transformada inversa, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui, supondo que você está acompanhando tudo. E aí nós temos o seguinte: pensa que essa divisão de polinômios em S está lá no mundo da álgebra e eu quero trazer de volta para o mundo do cálculo. Aqui no mundo do cálculo, isso daí é equivalente a alguma função real, tá? E eu quero descobrir qual é essa função usando a transformada inversa. Qual é a forma com que eu vou começar a atacar esse problema? Porque colocado no enunciado simplesmente, fica um pouco difícil de você saber por onde eu começo. Bom, eu particularmente sempre começo pelo denominador. Tá? Eu sempre vou analisar o meu denominador, porque é o meu denominador que vai me contar quais opções eu vou ter para encaixar na minha tabela e fazer a volta. Tá? Porque se eu ajeitar o meu denominador, se o meu denominador me contar qual a natureza, né, da minha transformada inversa, depois o numerador eu consigo ir ajeitando aos poucos. Tá bom? Então, se você for olhar para o denominador, você percebe o seguinte: ele é um denominador, ele é um polinômio de grau 2, tá? Mas ele é irredutível. O que que significa isso? Ele não tem raiz real, tá? Isso é muito simples de você observar. S quadrado mais 2S mais 401. Só você pensar que menos 4A vezes C seria menos 4 vezes 1 vezes 401, né? E se você subtrair o B ao quadrado, que é 4, isso daí é um número negativo. Então você vai ter uma raiz negativa, né, para ser calculada. Então,
esse polinômio ele só admite raízes complexas conjugadas, ok? O que que isso me diz? Se o meu polinômio do denominador não tem raiz real, né, significa que eu não posso decompor ele no produto de, nesse caso, de dois polinômios de grau 1, e aí eu não consigo aplicar as frações parciais. Ligou? Frações parciais, técnica de integração, né? Integração por frações parciais. A minha transformada de Laplace, ela é por natureza integral. As coisas todas estão amarradas. Mas nesse caso a gente não vai poder usar isso. Então a gente vai ter que usar o quê? O completamento de quadrados. Ok? Então, S quadrado mais 2S mais 401, eu vou ter que completar quadrados aí. Para quê? Para que eu consiga transformar esse S quadrado mais 2S mais uma constante num trinômio quadrado perfeito. Porque se você olhar na sua tabela, não tem nenhum dos seus das suas transformadas que do lado direito tenha S quadrado mais uma constante vezes S, por exemplo. Tá? Então, o que nós queremos agora é completar quadrados para que a gente tenha um trinômio quadrado perfeito. Bom, S quadrado mais 2S mais uma constante, para que você tenha um quadrado perfeito, precisaria ser S quadrado mais 2S mais 1. Né? Então eu vou tirar 1 daquele 401, vou ficar com S quadrado mais 2S mais 1 mais 400. S quadrado mais 2S mais 1 é S mais 1 ao quadrado. Então, esse denominador virou S mais 1 ao quadrado mais 400, que é 20 ao quadrado. Se você for olhar na sua tabela, você precisa olhar o seguinte, uma estrutura que tenha no denominador S, mais ou menos uma constante ao quadrado, mais uma outra constante ao quadrado. Então, se você for lá na tabela e for olhar, você vai perceber que isso se encaixa exatamente nos nossos itens 11 e 12. Tá? Então aí eu precisaria ter S menos A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então eu já tiro duas informações. A primeira, S mais 1 é igual a S menos 1. Então o meu A é menos 1. E ômega quadrado, o ômega seria 20. Então eu já consigo essas duas informações olhando para essa estrutura da tabela que está aí, ó. Tá? Itens 11 e itens 12, itens 11 e 12. Então perceba, o seu denominador tem a mesma estrutura do denominador dessas duas. S menos A, então o seu A é menos 1, para que você tenha o jogo de sinal nos dois casos, e o seu ômega é 20 nos dois casos. Então o que, que vai acontecer? Você agora vai trabalhar para encontrar no numerador ou o numerador do cosseno ou o numerador do seno. Mas a vantagem do numerador é que uma vez estabelecido qual o seu denominador, o seu denominador te contou quais opções você tem para essa volta. O numerador é o de menos, você consegue ir ajeitando ele. Tá? A parte mais difícil do trabalho a gente já fez. Então vamos lá, vamos manter em mente aí a nossa tabela, os itens 11 e 12, e também o valor do nosso A e do nosso ômega, tá? Então agora vamos olhar para o nosso numerador. A diferença básica é o seguinte, você tem 3S, né, no numerador da transformada inversa que a gente está fazendo. E na tabela, você só tem um item onde aparece o S, que é o item 11, né, que é o cosseno, tá bom? Só que ele está sozinho, ele está multiplicado por 1, tá? Ele não está multiplicado por 3. Então a gente vai ter que fazer aí um ajuste para que a gente consiga ter somente S menos uma constante, tá? Pensa assim, para que eu consiga colocar o S menos A, para que eu consiga colocar o S menos A multiplicado por 3, eu vou precisar somar e subtrair 3 nesse numerador. Que eu vou ficar com 3S mais 3, menos 3, menos 137. Por que que eu preciso do mais 3? Porque eu preciso ter o S mais 1 lá em cima, que é S menos 1. Lembra que o meu A é menos 1.
Então, S menos A é S mais 1 nesse caso, ok? Então, o menos... Então, ó, eu coloquei 3S mais 3, menos 137. Por que eu coloquei menos 3 mais 3? Porque menos 3 mais 3 é zero. E se eu somar o numerador por zero, eu não estou alterando ele. Isso tem que ficar muito claro, tá? Então, nós vamos ficar com 3S mais 3 menos 140. A hora que eu colocar o 3 em evidência, fica 3 vezes S mais 1 menos 140. Ok? Então, eu já obtive meu S mais 1. Aí você fala, mas esse 3 na frente? Lembra da linearidade? A hora que eu aplicar a transformada inversa nesse, esse 3 multiplicando o denominador é como se ele estivesse multiplicando a fração inteira. Então, eu posso jogar ele para fora da transformada. Esse é o macete. Mas aí você pergunta para mim, ok, o 3 a gente resolve o problema, o que eu faço com aquele 140? Eu te respondo uma coisa de cada vez. Tá? Vamos organizar primeiro. Então agora nós estamos calculando essa transformada inversa, que eu decompus nisso, né? Então agora eu estou aglutinando aqui, agrupando tudo que eu fiz no numerador e no denominador, tá bom? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou separar em dois. Porque pensa, 3 vezes S mais 1 menos 140, eu posso separar em duas frações com o mesmo denominador. Aplico a linearidade da transformada inversa, porque se a transformada tem a propriedade da linearidade, a transformada inversa também a tem. Então eu separei em duas frações, por consequência separei em duas transformadas inversas. Ótimo, agora ficou muito bom, né? Vamos continuar. Joguei o 3 para fora na primeira e joguei o 7 para fora na segunda. Por quê? Olha para a tabela. A primeira transformada inversa encaixa no cosseno, ok? A segunda transformada inversa encaixa no seno, por quê? Porque eu tenho só uma constante em cima que era 140, tá? Mas o meu ômega era 20. Então eu vou lá e divido 140 por 20, dá 7. Jogo 7 para fora, deixo 20 lá. Ok? Usei a linearidade de novo. Então, o que nós temos? Na hora que eu aplicar a transformada inversa, o que vai acontecer? Ó, você tem na primeira transformada inversa, que está multiplicada por 3, S mais 1 sobre S mais 1 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. É exatamente o item 11, com A igual a menos 1 e ômega igual a 20. Então, a sua transformada inversa é elevado a menos 1 vezes t, cosseno de 20t, multiplicado por 3. A mesma lógica agora você vai usar na outra transformada inversa, que está multiplicada por menos 7. Tá? Você vai olhar para o seno, vai perceber que é a transformada inversa do seno, onde o A é menos 1 e o ômega é 20. Então é menos 7 vezes e elevado a menos 1 vezes t, seno de 20 vezes t. Ok? Então, opa, achei que tinha mais uma coisa escrita, vamos voltar. Então, essa é a função que, se você aplicar a transformada de Laplace, você gera aquela transformada lá de cima, o 3s menos 137 dividido por s quadrado mais 2s mais 401. Esse exemplo ele foi retirado do livro do Boyce, né, do William Boyce, de prima, equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno, ok? Eu indico para você o seguinte: se você não entendeu ele, para o slide, tenta fazer de novo, vai fazendo aos poucos. No artigo que está linkado aí no vídeo, tem um texto explicando tudo que eu falei nessa aula, inclusive todos os passos desse exemplo, muitos outros exemplos e exercícios resolvidos, tá? Mas ainda não acabou. Temos mais um exemplo. A partir de agora, todos esses exemplos que eu vou pegar, eles são retirados de soluções de equações diferenciais, ok? Então, por isso que eles estão com esse Y maiúsculo aí. Então, eu já usei a transformada, já transformei uma equação diferencial numa equação algébrica, cuja solução da equação algébrica é esse y aí, ó, S menos 1 sobre S mais 1 dividido por S menos 2.
E nesse caso, a coisa está bem mais fácil. Por quê? Porque no denominador você tem um polinômio de grau 2, mas ele já está decomposto como um produto de dois polinômios de grau 1. Então aí nós podemos usar as frações parciais, né? Então aí eu encontro o que seriam frações parciais. Grosso modo, no modo bem simples para você entender, é você desfazer um mínimo múltiplo comum envolvendo frações parciais, envolvendo frações parciais, não, envolvendo frações com polinômios. Grosso modo é isso, você vai desfazer, você vai voltar um mínimo múltiplo comum, tá? É parte das disciplinas de cálculo 1, tá? Então não vou entrar em detalhes aqui. Mas nesse caso, você consegue decompor por frações parciais essa divisão de polinômios por essa soma, 1/3 de S menos 2 mais 2/3 de S mais 1. Agora você já está pensando assim, eu vou ter que calcular a transformada inversa, ok? Então eu vou ter uma transformada inversa da soma. A transformada inversa da soma é a soma das transformadas inversas. Ótimo. Com o que vai se parecer cada uma delas? Bom, no denominador eu tenho um S menos mais ou menos uma constante. Deixa eu ir lá na tabela e olhar. Bom, vou lá na tabela. Quais transformadas que tem S mais ou menos uma constante no denominador? Bom, na minha tabela somente exponencial, então isso vai voltar na exponencial. Só que a exponencial tem numerador igual a 1. Ótimo, não tem nenhum problema. No meu numerador tem só constantes. Eu posso usar a linearidade de novo e jogar as minhas constantes para fora da transformada inversa. Opa, consegui resolver. Estabelecemos a estratégia, certo? Agora vamos colocar a estratégia em prática. Então tá aí. Nós vamos calcular a transformada inversa daquela decomposição em frações parciais. Vamos dividir ela em duas frações parciais. Jogamos 1/3 para fora, 2/3 para fora da outra. Ficamos com 1 sobre S menos 2. Transformada inversa disso é e elevado a 2t. E na outra, 2/3 da transformada inversa de 1 sobre S mais 1. E aí, nesse caso, é e elevado a menos t. Basta você olhar o item 6 da tabela. Bom, essa daí é bem simplesinha, tá? Exemplo 7. Novamente, se você não entendeu o exemplo 6, volta lá, olha, entende. Se você não sabe como fazer frações parciais, eu ainda não consegui colocar esse conteúdo no site para ajudar vocês, mas logo logo eu vou colocar, tá? Logo mais já vai estar lá, eu já estou digitando essa parte no site. É um pouco longo, mas vai dar certo. Mas você encontra fácil em qualquer livro de cálculo 1, né? Tipo o livro do Guidorizi ou o Cálculo A, que são clássicos. Você consegue encontrar, tá bom? Esse outro exemplo também vem de uma equação diferencial, tá? Essa y de t, desculpa, essa y de s que está aí, ela é a solução de uma equação algébrica que é uma equação de Laplace transformada, tá bom? E encontrar a transformada inversa dela é você encontrar a solução da sua equação diferencial, tá? Então nós vamos usar de novo a mesma ideia da decomposição em frações parciais. Só que nesse caso nós vamos ter que observar o seguinte. O denominador nesse caso é um polinômio de grau 4 que já está decomposto como o produto de dois polinômios de grau 2. Mas esses polinômios de grau 2 são irredutíveis. Por quê? Porque eles não admitem raízes reais. S ao quadrado mais 4 igual a 0, a gente indica que S ao quadrado é igual a menos 4. Então você precisa ter raízes complexas. Não serve para nós. A mesma coisa acontece com S quadrado mais 1. Tá? Então nós vamos ter que usar frações parciais com esses dois denominadores irredutíveis. Ok? Bom, eu tenho uma técnica que funciona para mim, porque não tem muita preguiça assim, de fazer conta. Eu prefiro ter uma técnica, um método objetivo, que eu não vou me perder em casos, né, em casos diferentes, e que sempre vai dar certo, sempre vai funcionar, por mais que eu esteja fazendo contas a mais, ok? Quando você for fazer sua revisão ou seu estudo de frações parciais, você vai perceber que lá tem um monte de casos específicos, né?
Eu costumo fazer da seguinte maneira. Eu olho para o meu denominador, então perceba que eu vou separar essa divisão de polinômios numa soma de dois polinômios, numa soma de duas frações, onde o denominador tem um polinômio em cada uma. Eu olho para esse polinômio que está no denominador. Qual o grau dele? No numerador eu coloco um polinômio genérico com grau imediatamente inferior. Então, por exemplo, qual o grau desse polinômio que está aí? 2. No numerador eu vou colocar um polinômio de grau 1. Ah, e se o meu polinômio que está no denominador fosse 3? Então eu vou usar um polinômio no numerador de grau 2. Ah, mas aí vai aumentar demais as contas. Vai. Mas é uma questão de escolha. Você pode escolher saber todos aqueles casos onde você vai saber certinho o que você vai colocar, ou você vai fazer muita conta, né? Para mim, como a minha memória não é muito boa, eu prefiro dessa forma. Então aí eu coloquei AS mais B como polinômio de grau 1 que está sobre o S quadrado mais 4 e CS mais D sobre o polinômio S ao quadrado mais 1. Então agora, usando a mesma técnica de frações parciais, nós vamos encontrar um sistema linear que vai me dar A igual a 0, B igual a menos 2 terços, C igual a 2 e D igual a 5 terços. Substituindo, a gente vai ter a seguinte igualdade. Agora, então eu descobri que sobre o S quadrado mais 4 tem menos 2 terços, e sobre o S quadrado mais 1 eu tenho 2S mais 5 terços. Ok? Bom, vamos lá então, vamos lá na minha tabela e vamos olhar o que a gente vai ter que fazer nesses casos. S quadrado mais uma constante se encaixa nos itens 6, nos itens 7 e 8 da tabela, cosseno de ômega t e seno de ômega t, onde ômega é a raiz quadrada da constante que está somando com S quadrado. Então, na primeira fração, desculpa, é isso mesmo, na primeira fração o ômega é 2, na segunda fração o ômega é 1. A primeira fração do S quadrado mais 4 tem uma constante no numerador, então estamos falando do seno. No seno você precisa que o ômega esteja lá em cima, então você vai pegar menos 1 terço e jogar para fora da sua fração, vai ficar menos 1 terço que multiplica 2 sobre S quadrado mais 4. Ok? Então é exatamente o que você já tem, na linha de baixo. Já aplicar as transformadas inversas, estou aqui já assumindo que todo mundo que está assistindo essa aula nesse momento já está familiarizado com a linearidade, né? Já não é novidade para ninguém. Olhando para outra, né? Olhando para a segunda fração, essa aqui, você percebe o seguinte: no numerador você tem 2S mais 5 terços. Só que nem no item 7, nem no item 8 da tabela, nós teremos uma variável somada com uma constante, né? Então a gente vai precisar quebrar ela de novo. 2S sobre S quadrado mais 1, mais 5 terços sobre S quadrado mais 1, tá? E aí, fazendo ajustes igual que a gente fez na primeira, a gente vai ficar, depois que a gente aplicar a linearidade da transformada de Laplace inversa, igual a essa última linha, tá? Então, essa segunda fração, ela se decompôs nessa transformada inversa e nessa outra transformada inversa, tá bom? Perceba que as constantes, né, 2 vezes S, né, o 2 saiu da transformada inversa e os 5 terços também saiu da transformada inversa. Por quê? Porque essa primeira metade, ela vai ser encaixada no cosseno, ok? E o cosseno você tem somente um S no numerador, então a constante tem que sair. Já a segunda metade, essa aqui, opa, uma bagunça aí. Já a segunda metade, você observa que o ômega dela é 1, então você tem que ter 1 no numerador, então você tem que jogar os 5 terços todo para fora, tá? Então e agora ficou simples, né? A gente vai simplesmente aplicar a transformada inversa nesse pedaço, em cada uma delas. Então, a primeira você sabe que vai ser, você vai voltar num seno com o ômega igual a 2, então vai ser seno de 2t. A segunda você vai voltar num cosseno
com ômega igual a 1, então você vai voltar num cosseno de t, e a terceira você vai voltar num seno com ômega igual a 1, então você vai voltar num seno de t. Tá bom? Isso tudo olhando para os itens 7 e 8 da tabela. Tá? Então tá aqui, ó, itens 7 e 8 da tabela. Você vai usar o cosseno na segunda e o seno na primeira e na terceira. Tá bom? E com isso, nós vamos encontrar y de t igual a menos 1/3 seno de 2t mais 2 cosseno de t mais 5/3 do seno de t. Tá bom? Então, essa é a função real que, quando transformada pela transformada de Laplace, gera aquela divisão de polinômios lá do início. Tá bom? Então, desfizemos a transformada de Laplace. Então, nessa aula, o que nós trabalhamos? Definição de transformada de Laplace, né? Propriedades básicas da transformada de Laplace, uma tabela básica. Essa tabela é basiquíssima, existem tabelas muito mais ricas na internet e nos livros. Falo muito para os meus alunos, não desprezem o poder dos livros, tá? Estejam sempre com os livros à mão. E também focamos aí metade da aula em cálculo de transformadas inversas. Ok? Na próxima aula nós vamos trabalhar com algumas funções especiais, né? E mais à frente vamos começar a resolver equações diferenciais usando a transformada de Laplace. Tá bom? Mas por hoje é isso, você já tem material suficiente para estudar, tá? E vamos em frente e não se esqueçam de usar o material do site em caso de dúvida, tá? Lá tem muita coisa solucionada, todos esses exemplos estão lá, junto com mais um monte de exercícios resolvidos e toda a teoria digitada que foi retirada dos livros didáticos, tá bom? Eu peguei as minhas notas de aula, aonde eu fazia um resumo dos livros que eu mais gostava sobre o tema e coloquei lá, tá ok? Então é isso. Até mais, até a próxima aula.